Bom dia, que a graça de Jesus esteja com você. Estamos aqui para compartilhar mais uma porção do Evangelho de Jesus, das boas notícias e das boas novas. Você é muito importante para Jesus e Ele se importa com você. Não desista. Essa vida é só para quem não desiste, é quem avança com coragem e fé em Jesus. Leamos Mateus capítulo 9, versículo 10 até o versículo 13. Mateus 9, de 10 a 13, que diz o seguinte: E sucedeu que, estando ele, Jesus, em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e junto com seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa: misericórdia quero, e não holocausto, ou não sacrifício. Pois não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Amém? O tema dessa mensagem é o seguinte: quem precisa de médico? A pergunta, né, na verdade. Quem precisa de médico? O próprio Jesus aqui nesse texto, sendo sempre vigiado pelos fariseus, que era a seita mais rigorosa, covarde e assassina dos judeus, estava sempre os fariseus atrás de Jesus, esperando ver ou ouvir alguma falha dele para tirar ele do cenário. Porque eles dominavam a religião da época. Eles predominavam e faziam as maiores aberrações. E esse texto aqui mostra então que Jesus então entra numa casa, se assenta junto com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, como Mateus foi, e que os judeus tinham uma raiva, um ódio terrível dos cobradores de impostos, desses publicanos, porque eles cobravam impostos muito altos para o governo romano e cobravam muita propina em cima disso. Então havia da parte dos judeus um ódio para esse tipo de profissional, que eram chamados de publicanos, inclusive publicanos e pecadores. E a palavra fala que Jesus então foi questionado pelos fariseus, os discípulos de Jesus foi questionado pelos fariseus e perguntaram: por que o vosso mestre está comendo junto com os publicanos, esses ladrões do governo romano e pecadores? Até parece que eles não eram pecadores, né? Jesus então, ouvindo isso, responde para eles: quem precisa de médicos são os doentes. E é uma realidade. Bom, quando a gente olha isso aqui, a gente tem uma percepção de que Jesus, ele estava onde precisavam dele. Jesus entrava pelos meandros da sociedade, não importa se lá estava publicano, pecadores, prostitutas, pessoas que levam uma vida sexual fora dos padrões da religião. Para eles não interessava. O que interessava era ele estar lá, falando do Pai, falando a palavra do Pai, falando do reino do Pai, e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11. Essa é a preocupação dele: trazer alívio, trazer solução, trazer socorro, trazer auxílio para as pessoas que estavam sofrendo. Não importa se elas eram cobradores de impostos, não importa se elas não eram da religião judaica, não importa se não eram judeus, não importa se era romano, se era grego, não importa qual era a nacionalidade, da pessoa, não importa o que a pessoa estava fazendo de certo ou errado na vida, ele sempre se despontava como uma solução para cada ser humano dos seus dias, e é isso que nós hoje devemos fazer. Se em Deus, e para Deus, e com Deus no coração e na vida,
uma solução para cada ser humano que vive ao nosso redor e ao nosso derredor. Mas muitas vezes nós fazemos diferente de Jesus. Nós fazemos como os fariseus. Eu não posso estar aqui nessa mesa almoçando ou jantando, porque tem uma prostituta aqui, o problema é dela. É a vida dela, faz da vida dela o que ela quer. E quando eu for solicitado por ela, ou pelo outro que é ladrão que está na mesa comigo, ou pelo outro que é traficante que está na mesa comigo, ou pelo outro que é um matador de aluguel, um assassino que está na mesa comigo, quando eu for inquirido por eles, questionado por eles, solicitado por eles, a falar alguma coisa que venha suavizar e trazer libertação para a vida deles, para a alma deles, então é a oportunidade que eu tenho de anunciar o Evangelho, anunciar as boas notícias e dizer para eles: minha filha, Jesus te dá paz. Eu sei que você não tem tido paz nessa vida sua. Eu sei que você não tem tido paz nessa sua vida, ô pistoleiro, ô traficante, ô aliciador de menor, ô adúltero, adúltera. Eu sei que você não tem tido paz, ó obreiro sem vergonha que vive roubando a igreja. Então é a oportunidade que eu tenho para esclarecer e trazer para essas pessoas e para a consciência delas a verdade do Evangelho. E aí ele fala para eles: quem é que precisa de médico? Se eu não preciso de cardiologista, se a minha pressão está normal, se meu coração está normal, eu lá preciso de cardiologista. Eu não preciso de médico de pele, se eu estou com a pele normal, sem nenhum problema. Eu não preciso nem você também não precisa de o médico de câncer, eu não tenho câncer. Tem as prevenções, tudo bem, mas não preciso. Eu não preciso de nenhum tipo de médico, de nenhuma especialidade, se eu não estou doente, se eu estou são, se a minha saúde está boa, está perfeita, biologicamente falando. Se é a saúde psíquica, se é a saúde emocional, se está bem também, eu não preciso do psiquiatra, não preciso do psicólogo, não preciso do psicanalista, não preciso do psicoterapeuta. Não. Mas ali estava em volta de Jesus um bando, um grupo de gente doente. Um roubava, outro se prostituía, outro adulterava. E ele diz: olha, eu tenho que estar no meio dos doentes, porque ele é o remédio para os doentes. E você, meu irmão, minha irmã, vamos aprender isso, vamos praticar isso. Nós precisamos estar no meio dos doentes. Os doentes. Doente de espírito, doente da alma, doente do caráter, doente do corpo. Porque são essas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Então, quando eles disseram: como é que pode o profeta Jesus comendo na casa de pecadores, no meio de pecadores? Olha, eu não vim buscar os santos. Jesus não veio buscar os santos. Nem temos a missão de dar continuidade na missão de Jesus para buscar quem já está em Jesus. Aí é pescar no aquário do outro, que infelizmente isso acontece muito no meio Evangelho. Você pode guardar essa palavra para você. Quem precisa de médico são os que estão doentes. Quem precisa de Jesus são os que não têm Jesus. E eu e você precisamos chegar junto a essas pessoas e dizer para eles: eu tenho boas notícias para você. Eu tenho boas novas para você. O Filho de Deus, Jesus, morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás para te dar paz, salvação, libertação e uma eternidade com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Pai, essas vidas que me ouvem, meu irmão, minha irmã, que estão no ministério, estão na obra, que eles possam se conscientizar e que nós precisamos ser como fermento na massa que penetra para influenciar para o seu reino. E abençoa, Senhor, toda e qualquer vida, toda e qualquer pessoa que está me vendo e ouvindo agora, Pai, que está com algum tipo de enfermidade, no corpo, na alma, no espírito. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que Jesus já te curou pelo amor, pela graça e pelo poder do nome dele. Receba e tome posse. Até o próximo vídeo. Obrigado. Shalom.